Mistérios em Duque de Caxias. Vou contar alguns pequenos relatos e todos se passaram no mesmo bairro, onde sempre percebi muitas coisas estranhas. Relato 1. Eu morava em uma casa localizada em Duque de Caxias. Esse duque, que deu nome ao município, era famoso por escravizar pessoas. Eu morava a cerca de 200 metros de onde era a casa dele, que atualmente é um museu. Lá tem correntes e tudo mais daquela terrível época. Um dia presenciei um homem negro, alto e meio corcunda andando por este museu, e eu via barulhos de correntes se arrastando. Na época eu era ateu e talvez por isso não senti medo. Pensei ser o segurança. O que me assustou foi ver aquele ser passando de um lado do museu e em milésimo de segundo estar do outro lado. Relato 2. Quando eu era adolescente, mais especificamente no ano de 2010, no calor de verão, eu costumava me deitar na varanda da casa onde eu morava, que é a mesma casa que citei anteriormente. Eu tive uma paralisia do sono e me vi saindo da porta do corredor, vindo até mim e me olhando, cara a cara. Admito que isso me arrepia até hoje. Isso aqui tá parecendo mais uma projeção astral, né? Uma viagem astral. Próximo. Esse relato agora aconteceu com 2 colegas que não se conhecem. Um dos colegas se juntou com outros e acamparam na represa. Fizeram uma fogueira e o fogo se alastrou pela mata. E um deles me disse que quando o fogo aumentou, ele avistou um ser, metade bode e metade gente. Ele jura que se tratava de um fauno. E o fogo simplesmente diminuiu quase que totalmente, ao ponto de se tornar apenas brasa. Depois disso, o bicho entrou na mata e desapareceu. Já o outro colega disse ter visto um fauno se movimentando perto da entrada da cachoeira e deu as mesmas características que o colega anterior deu para a criatura. O nome do bairro é Taquara, em Duque de Caxias. Esse relato eu recebi lá no Telegram. Passos nos degraus. Quando eu estudava à noite, costumava chegar em casa sempre às 23h13. Minha mãe, na maioria das vezes, ainda estava acordada e costumava descer as escadas lentamente enquanto conversava comigo. Certa noite cheguei em casa, preparei meu prato e fui para o quarto. Eu assistia TV enquanto comia e, em certo momento, escutei no andar de cima passos caminhando e descendo as escadas. Até aí tranquilo, pensei que fosse a minha mãe. Ouvi que estava se aproximando da porta e mexeu na maçaneta, mas não abriu a porta. Então eu disse, "Pode entrar!" E a porta não se abriu. Repeti novamente com a voz mais alta, "Entra, mãe!" E nada. Nesse momento eu gelei. Percebi que havia algo estranho. Abaixei o volume da TV e fiquei imóvel, deitado na cama, olhando para a porta. Foi aí que decidi me levantar e ver quem estava mexendo na maçaneta. Quando abri a porta, não tinha ninguém por perto. Olhei para cima das escadas e estava tudo escuro, e ouvi o ronco do meu pai ecoando pela casa. Entrei para o quarto e tranquei a porta. No dia seguinte, contei o relato para minha mãe e perguntei se teria sido ela que desceu até o quarto. E ela disse que não, que estava tão cansada que nem viu a hora que eu cheguei em casa. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Rafael. Relato assustador com meu avô. O caso a seguir é um fato horripilante que aconteceu com meu avô, que tem 82 anos e que conta essa história até hoje com muito medo. O meu avô José conta que, quando jovem, morava com os pais na cidade de Mantena, interior de Minas Gerais. Eles viviam na roça e tinham uma criação de carneiros. Em uma noite de inverno, meu avô e seu irmão Jairo se esqueceram de prender os animais. Lá por volta das 23 horas, o meu bisavô, percebendo que os animais estavam soltos, pediu aos filhos que fossem ao pasto colocar os animais no curral. Eles se levantaram e foram em direção ao pasto, que ficava a mais ou menos 500 metros de distância da casa.
A noite estava muito clara por conta da lua e, mesmo assim, eles levaram o lampião. Antes de chegar no pasto, existia uma pinguela, que é tipo uma ripa de apoio, algo como uma mini ponte que passava em cima de um riacho. O meu avô José conta que, quando estavam se aproximando da pinguela, o lampião simplesmente se apagou. Eles se assustaram, olharam para o lampião e, quando voltaram os olhos para a pinguela, havia ali algo inimaginável. Era uma senhora com uma estrutura de uma criança de 3 anos, muitas rugas, com um pano branco que cobria a cabeça, mas com o rosto exposto. Os olhos dela eram brancos. Seus pés e cabelos, que também eram brancos, pareciam uma extensão da pinguela, como se a pinguela fosse parte do corpo dela. Eles, com muito medo, atravessaram pelo riacho mesmo e insistiram em prender os carneiros porque sabiam que o pai não iria acreditar na história. Na volta para casa, a pinguela não estava mais lá. Até hoje meu avô se lembra disso com muito medo. Eu recebi esse relato lá no Telegram.